sejam bem-vindos. Eu sou a Andreia e pertenço ao Departamento de Ensino e Ação Social, da ANEB. E estou aqui acompanhada com a Catarina, que pertence ao Departamento de Formação e Saídas Profissionais, para conversar com o nosso convidado de hoje, Engenheiro Henrique Pinto, que se tornou mestre em Bioengenharia pela Universidade do Porto em 2021 e que está agora a fazer o seu doutoramento. Henrique, muito obrigada por teres aceito o convite. Sugiro que comecemos precisamente pelo fim. O que é que nos podes dizer sobre a tua escolha para o doutoramento? Olá, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, fico muito lisonjeado por estar aqui, claro. E é sempre estranho ouvir o meu nome associado com Henrique, Engenheiro Henrique. Gosto muito, mas estando a fazer um doutoramento na área da neurociência, já não estou habituado a chamarem-me engenheiro, por isso gosto sempre de voltar às origens. Por isso, obrigado por isso. Em relação ao doutoramento, ora bem, como é que surgiu a ideia? Eu acho que foi durante o meu percurso. Eu fiz um mestrado integrado em Bioengenharia. Na altura era mestrado integrado, agora já são licenciatura e mestrado separados. Mas a estrutura do mestrado era, na altura, nós tínhamos 2 anos de tronco comum e agora acho que continua mais ou menos igual. Tem 2 anos de tronco comum e depois no terceiro ano nós escolhemos o ramo. Pode ser Engenharia Biomédica, Engenharia Biológica ou Biotecnologia Molecular. E no meu caso, escolhi Biotecnologia Molecular porque me chamava mais um bocado. Acho que sempre fui uma pessoa que gosta muito do laboratório, gosta muito da investigação científica e da investigação ligada à área da saúde, sempre. A parte biomédica esteve sempre lá. E acabei por escolher Biotecnologia Molecular porque naquele curso era o que me dava mais ferramentas para isso. Mas sei que há vários cursos de engenharia biomédica por aí, por Portugal, e mesmo fora, que dão exatamente as mesmas ferramentas que nós no MIB tínhamos em bioengenharia para fazer este tipo de seleção. E pronto, eu enveredei por esse caminho, medicina regenerativa, engenharia genética, pouco de neurociência na altura, mas sempre foi algo que me cativava. E pronto, acabei por fazer o meu Erasmus no quarto ano, e no quinto ano fiz a minha tese em Portugal, no Porto, no I3S, e entretanto surgiu a ideia de continuar este percurso de investigação. Há sempre aquela ideia de será que vou para a indústria, será que continuo na academia, ou no ensino, ou o que quer que seja. Acho que para mim a resposta foi um bocadinho óbvia, porque na minha área, um doutoramento acaba por ser um passo um bocado, não é óbvio, mas se queres continuar um bocadinho a desenvolver a parte da investigação, o doutoramento é mais, se calhar a opção mais fácil, pelo menos em Portugal, porque temos uma série de opções pelas quais podemos escolher. E depois surgiu a ideia de onde fazer o doutoramento, claro. Será que fico em Portugal? Será que saio? E para mim, eu acho que a minha experiência internacional em Leuven ajudou a fazer a escolha, sem dúvida. Eu gostei muito do meu Erasmus. E depois os fatores todos que condicionam muito a escolha de qualquer pessoa para ficar em Portugal ou não, que é se somos valorizados, se a investigação que se faz é de encontro ao que tu queres fazer no teu doutoramento, porque depois há dois tipos de pessoas: aqueles que já sabem muito bem aquilo que querem fazer no doutoramento e aqueles que estão um bocado à nora e que não sabem, são mais abertos às opções. Eu gostava de ser esta pessoa, mas sou esta, portanto para mim foi um bocado difícil encontrar o meu lugar, porque eu sabia mais ou menos o que queria. Sabia que queria algo ligado a brain organoids, sabia que queria algo ligado à vascularização, portanto era muito nicho, era muito aquilo, mas por outro lado sabia que também estava aberto. Eu gostava muito da área de medicina regenerativa também, portanto acabei por fazer uma outra entrevista mais nessa área, mas por alguma razão nunca houve aquele clique. Nunca achei que fosse o meu lugar lá. E depois, entretanto, no decorrer do meu mestrado, estava dentro de um projeto europeu. Então, depois de acabar, depois de defender a tese de mestrado, pude vir fazer a Utrecht 1 mês e meio de investigação para finalizar o projeto.
e foi aí que descobri a Holanda e que percebi que realmente até encaixava aqui. E, curiosamente, surgiu no LinkedIn uma oportunidade de um doutoramento mais ou menos na área do que eu queria, ou seja, a ligar um brain organoid, não vascularizá-lo, mas ligá-lo a um modelo da barreira hematoencefálica, da BBB, Blood-Brain Barrier, e fazer um organ on a chip, e pronto, usar isto como um modelo não high throughput, porque é um bocado complexo para ser high throughput, mas medium throughput, mas um modelo avançado in vitro para estudar doenças neurodegenerativas e fazer drug screening. E eu achei, pá, isto é fantástico, incrível, já estou aqui em Utrecht e tal. Eles estavam a recrutar duas pessoas de PhD, para PhD, uma para ser baseada em Utrecht na parte dos brain organoids e a outra para ser baseada em Amsterdão, na parte da BBB. Eu assim, ok, pronto, vamos lá. Já sempre com a ideia dos brain organoids, porque sempre foi uma coisa que me cativava bastante. E por acaso surgiu esta opção porque na altura a minha orientadora do Trek tinha gostado de uma publicação que é da pessoa que é atualmente a minha orientadora. Portanto, são estas coincidências que acabam por dar sempre frutos. E pronto, fui à primeira ronda de entrevistas, correu muito bem, eles perguntaram-me, e tal, e que posição é que quererias se tivesse a escolha? E eu assim, se calhar mais tender para o lado dos brain organoids, porque eu já tinha experiência em organoids, mas também já tinha experiência em vascularização, portanto estava assim um bocado indeciso, porque também gostava da outra parte. Mas o facto de serem o Utrecht, se calhar cativava-me um bocadinho mais, porque achava que Amsterdão é uma cidade muito grande, que não me ia encaixar tanto. Pronto, long story short, fui selecionado, mas não para a da Utrecht, para a de Amsterdão. Coisas da vida. Vim a Amsterdão para a segunda ronda, e vi o laboratório e fiquei fascinado com aquilo, porque é um laboratório muito, muito recente e é no 12º piso, portanto nós viemos assim Amsterdão de topo, temos uma posição muito privilegiada e acima de tudo achei que o grupo era muito... punha-nos à vontade, pelo menos, porque aqui como funciona nestas partes das entrevistas é que as pessoas chamam-nos, nós damos uma apresentação, normalmente é a nossa tese de mestrado, e depois tem uma parte em que nos mostram o laboratório e tem outra parte em que a chefe do grupo sai e nós ficamos com o resto do grupo num ambiente um bocado mais informal para fazermos as perguntas que quisermos e eles para nos fazerem as perguntas que quiserem também. E por acaso foi a parte em que eu fiquei mais nervoso, porque aí tu sabes que não deves ficar nervoso, mas ficas inevitavelmente porque sabes que as outras pessoas estão-te a avaliar, mas num contexto que é suposto ser informal. É estranho, é esquisito. E acima de tudo, estão-te a avaliar não pelos teus conhecimentos científicos, mas pela tua personalidade. Ou seja, ver se tu encaixas no grupo, se não encaixas. Pronto, é engraçado. Mas nessa parte também percebi que o grupo era muito porreiro, muito aberto. E pronto, decidi aceitar e estou aqui teoricamente vim em janeiro. Comecei o meu doutoramento em novembro, mas comecei aí em Portugal e depois vim para cá em janeiro. Estou a acabar o meu primeiro ano e estou a gostar muito. Ups and downs, claro, mas... Ok, então se calhar no teu caso, diria que para além da tua pesquisa também tiveste aí uma série de coincidências que culminaram em estares onde estás. Eu pergunto-te o que é que tu e mais do que isso, tu também disseste que na tua área faz sentido ter um doutoramento. Então eu pergunto o que é que tu aconselharias a quem está indeciso se deveria ou não fazer um doutoramento e qual é que seria o ponto de partida, tendo em conta que nem toda a gente poderá ter a mesma sorte que tu, a nível das pequenas coincidências que vai encontrando. Claro que sim. É assim, eu digo sorte e continuo a achar que é sorte, mas há um conceito agora que é serendipity, ou serendipidade em português, que é basicamente sorte, mas de uma forma em que as coisas acontecem por acaso, mas com
uma certa razão por trás. Ou seja, não é total acaso. Ou seja, o que aconteceu comigo foi, se eu não tivesse uma página de LinkedIn, a oportunidade não aconteceria. Portanto, primeira coisa, criem LinkedIn, porque aparecem muitas oportunidades aí, a partir daí. E lá está, não só criem LinkedIn, mas façam as conexões certas e tentem fazer uma network de pessoas que depois, por alguma razão, podem ajudar ou podem vir a ser peças determinantes no vosso caminho. E em relação à escolha, é sempre uma pergunta difícil, é sempre uma pergunta muito pessoal. Eu acho que para mim, já na altura os meus colegas riam-se de mim porque eu já tinha esta ideia muito marcada e pronto, não foi muito difícil, mas eu acho que o mais importante é olharmos para nós próprios e percebermos o que é que nós queremos fazer da vida, ok? Onde é que nos sentimos mais confortáveis? O que é que, no fundo, queremos fazer a long term? E depois perceber se o PhD faz sentido nesse caminho ou nem por isso. Se nós queremos, por exemplo, hum, nós sabemos que queremos uma posição na indústria, sabemos que a investigação não é para nós. Às vezes há pessoas que vão fazer um PhD. E é válido, ok? Depois de terem um PhD, se calhar conseguem uma posição diferente na empresa do que com o mestrado conseguiriam. Mas lá está. O facto de teres 3 ou 4 anos, entretanto, para investigação, é um fator determinante, ok? Não é, pronto, vou fazer ali um mestrado de 1 ano e meio ou 2 anos. São 3 ou 4 anos, normalmente, às vezes mais. Portanto, acaba por ser algum tempo do que eu acho que são os melhores anos da nossa vida. Portanto, é bom que sejam bem aproveitados. Por isso, é muito. O meu conselho é mesmo auto-introspeção e perceber o que é que nós queremos fazer, o que é que não queremos. E depois falar com pessoas que estejam a fazer os dois lados. Por exemplo, um aluno de PhD que esteja na área que eu quero, ou uma pessoa que esteja numa empresa que eu acho mesmo fixe. Mandem uma mensagem no LinkedIn ou qualquer coisa assim. Ou se conhecerem alguém que conhece alguém que conhece alguém. Não tenham vergonha em perguntar. As pessoas normalmente vão estar disponíveis para isso. Portanto, acho que é isso. Obrigada. Mencionaste que tinhas feito Erasmus+, em Uhum. Leuven. Nessa Yeah. mesma linha, pergunto-te o porquê de quereres ter feito essa experiência e o porquê da escolha, quer do país, quer da faculdade. Ok. Acho que na altura também tinha uma lista grande de países. Mas primeiro porque é Erasmus. Eu acho que sempre quis ter esta experiência internacional, perceber o que é que se faz cá fora, como é que as pessoas vivem cá fora, e já desde a altura que entrei no curso e sabia que Erasmus era uma possibilidade, sempre quis ir por lá. E depois surgiu a ideia, nós tínhamos duas opções, que na verdade era só uma, mas teoricamente tínhamos duas, que era fazer Erasmus estágio ou Erasmus estudos. A maior parte das pessoas, eu digo que era basicamente só uma, porque a maior parte das pessoas faz Erasmus estágio no nosso curso. Nós temos a sorte de ter um semestre dedicado a isso, basicamente. Quando o curso foi feito, há 15 anos atrás, eles já tinham pensado, na altura era o segundo semestre do quarto ano, agora é o primeiro semestre do quinto ano, ou seja, primeiro ano do mestrado, segundo ano do mestrado. Um semestre pensado para um estágio curricular, mas que poderia ser feito lá fora, ou seja, a partir do Erasmus. E pronto, e eu na altura sempre achei interessante ir ter a experiência lá fora, ir ver o que é que se faz lá fora e o facto de podermos fazer um estágio lá fora também acho que é uma opção fantástica. E se tiverem no vosso curso a possibilidade de fazer isso, e entre Erasmus Estudos e Erasmus Estágio, eu sou pró de Erasmus Estágio. Claro que depende sempre das pessoas, não é? Mas acho que Erasmus Estágio, o facto de podermos fazer investigação num grupo de investigação internacional, é uma boa mais-valia e é uma coisa boa no currículo também. Pronto, a parte do Erasmus está feita e depois aonde? É essa a questão.
Tinha alguns países em mente, nunca quis. Eu acho que a Holanda para mim sempre foi o limite em termos de latitude, acho eu, ou longitude, nunca sei. Mas a norte da Holanda, nunca, porque eu preciso muito do meu sol. E já a Holanda é o que é. Ah, mas sim, por exemplo, Suécia, Noruega, eu escolhi logo. Se calhar é um fator um bocado fútil, não sei. Mas pá, portanto, tinha ali a Holanda, Bélgica, Alemanha e depois fui vendo os centros de investigação e os laboratórios que mais me chamavam. Agora que olho para trás, o que eu se calhar faria era ir ver artigos, bons artigos, de coisas que eu gostaria e ir ver onde é que são esses laboratórios. E a partir daí ir ver onde é que são os laboratórios, em que cidade é, por aí. Eu fiz de uma forma diferente. Eu olhei para o mapa e vi, esta cidade parece interessante. Vamos ver qual é a universidade no ranking das universidades. Que na verdade faz sentido, por um lado, mais para a parte dos estudos, porque para a parte do estágio há muitas universidades que nem estão assim muito acima no ranking, mas têm grupos de investigação fantásticos. Portanto, e laboratórios fantásticos igualmente. Portanto, pronto. Mas foi assim que eu fiz e foi assim que eu descobri a KU Leuven, porque na altura estava muito acima no ranking e continua a estar, sempre foi das melhores universidades europeias. E depois, a partir da KU Leuven, é que eu descobri o instituto onde eu investiguei, onde eu fiz a investigação, que é o Instituto de Células Estaminais. E dentro do Instituto de Células Estaminais, eu contactei, na altura era a presidente ou a diretora do curso, que me reencaminhou para um pós-doc e depois foi com esse pós-doc que eu tratei. Mas lá está, quando eu me dirigi à diretora do instituto, eu já tinha todo um mail preparado a dizer em concreto o que é que eu queria. Ou seja, dizer, não sei o quê, esta é a minha experiência. Claro que não disse que era muita, disse só, pronto, não sei o quê, aulas práticas, aprendi isto. É uma coisa que se calhar demora um bocado a entrar, é o facto de nós temos de nos vender. E o LinkedIn, por exemplo, acho que é uma plataforma de show-off socialmente aceitável, no fundo. Porque nós estamos lá, basicamente, dizemos, pronto, olhem para mim, fiz este póster, ou apresentei aqui, ou apresentei acolá. Faz sentido, não é? Mas se vocês pensarem na vida real, na verdade é show-off, não é? Mas que ainda que faz sentido no mundo, neste mundo. Mas pronto, foi a partir daí, nesse e-mail, dei lá o meu show-offzito, disse que tinha esta experiência aqui e acolá, e disse o que é que gostava de fazer, quais eram os meus interesses, acima de tudo. Pronto, um mail não super extenso, porque senão eles abrem e dizem too much, mas um bocado desenvolvido para eles perceberem que nós estamos mesmo dedicados e que somos, se calhar, uma boa opção para ter uma entrevista online, que foi o que aconteceu. E pronto, foi a partir daí. E Leuven foi uma ótima escolha, recomendo vivamente. Em primeiro lugar, que eu não estava a dizer, só queria dizer que foi uma terrível escolha não teres considerado os países nórdicos. Como pessoa que fez estágio Erasmus na Finlândia, estou em pleno desacordo contigo, deixa-me que te diga. Agora, tenho certeza que eu ia adorar, mas é a falta de sol, sabes? sim, concordo. Chega a um ponto em que é limitante acordar às 3 da tarde e não ter sol, não é fácil. Mas pergunto a nível do acolhimento, quer mesmo da instituição para onde foste, quer da cidade, como é que foi a inserção nesse novo ambiente Erasmus? Em Erasmus acho que foi fácil, no facto de termos, como é que se chamava? O ESN? Erasmus Sim. Student Network, exatamente. Faziam imensas atividades, eram bem ativas. O facto de Leuven ser uma cidade super estudantil, ainda hoje estava a falar disso, 60% das pessoas que vivem em Leuven estão de alguma forma ligadas à universidade. Portanto, é uma cidade que gira toda à volta da universidade e nota-se, porque é uma população muito jovem, tem muitos bares, tem sempre vida. E pronto, acho que fomos muito bem acolhidos. Fizemos logo um grupo internacional com essas atividades da ESN. Portanto, outro fator importante que se calhar diria para fazer Erasmus, tentem fazer num sítio que tenha ESN porque ajuda. Pelo menos no meu caso, ajudou.
mas não é um fator limitante, claro. As tuas expectativas do que seria a experiência foi dentro do encontro do que encontraste? E se soubesses o que sabes hoje, terias feito algo diferente? Sim e sim, acho eu. O primeiro sim é um sim, mas por outro lado não fazia a menor ideia que ia ser tão bom. Sabia que ia gostar, mas não sabia que ia sentir aquilo da forma que senti, porque eu fiz em Covid. Portanto, eu cheguei a Louvain em fevereiro. Aliás, cheguei, exato, início de fevereiro. E depois, a meio de março, fechou tudo. E nós estávamos na indecisão de ficamos, não ficamos, regressamos, porque eu lá está, fui com mais 4 amigos, todos da bioengenharia, e entretanto a Nela regressou, uma das pessoas que foi connosco regressou, e nós os 4 acabamos por ficar lá, porque estávamos todos na mesma residência. E pronto, e foi realmente todo um processo, porque enfrentar uma pandemia que não fazíamos a menor ideia do que era, ninguém sabia, ah, num sítio um bocado desconhecido, pronto, tem as suas vantagens, não é? Mas mais desvantagens. Mas o facto de estarmos os 4 na mesma residência ajudou muito, o facto de termos um grande jardim na residência ajudou muito também, porque podíamos sair e tal. E o facto de eu ter, na altura, no semestre, nós tínhamos o estágio, mas também tínhamos uma monografia, que é tipo uma review. E então, normalmente as pessoas fazem a review no final do semestre, mas eu acabei por fazer enquanto estava parado. Ou seja, não era tempo totalmente parado, estava a escrever a review, só que depois, quando parou a review, senti um bocado tipo aquele choque. Tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? Não estou aqui a fazer absolutamente nada. E pronto, foi surpreendente nesse aspecto. Mas por outro lado, não trocava por nada. Acho que o sítio também não trocava por nada. Acho que é um sítio excelente para fazer Erasmus. Tenho a certeza que há muitos outros sítios excelentes para fazer Erasmus. Certeza que na Finlândia também se fazem Erasmus muito fixes. Tenho a certeza. Mas lá está, a minha experiência em Louvain, e agora olho para Louvain com um carinho muito especial por causa disso. E sou grande fã da cerveja belga e das batatas fritas, dos waffles, dos chocolates, pronto, toda uma panóplia de motivos, pontos positivos. Ok, acabaste de descrever uma experiência que eu acredito que seja bastante diferente da experiência que estejas a ter agora. Portanto, apesar de ser no estrangeiro, são realidades muito diferentes. Eu pergunto, assim, quais é que são as maiores diferenças que sentes e mesmo dentro do país, o que é que poderias dizer que mais difere dentro de uma realidade com outra? O que difere mais, eu acho, é o facto de, estando em PhD, tens uma perspectiva muito diferente, ou o teu grupo é muito diferente de um grupo de Erasmus. Um, eu olho para mim e para o meu grupo de amigos e é tudo malta de laboratório, porque lá está, como nós estamos mais ou menos todos na mesma gama de idades, acabamos por fazer grupos dentro do laboratório, ou dentro do instituto, ou dentro do departamento. E lá está, eu tenho alguns amigos que são fora do laboratório e tal, mas a maior parte acaba por ficar cingido naquele grupo porque não temos esta facilidade de, imagina, tu chegas, até tens atividades do teu programa doutoral para ires, mas lá está, tipo, é do teu programa doutoral, é de pessoas que estão a fazer PhD, no meu caso em neurociência ou qualquer coisa deste género. Portanto, não sei, não tenho esta disponibilidade, por um lado, ou interesse, se calhar, a ir por aí, a ir sozinho, se calhar, a uma festa e conhecer pessoas lá, porque lá está, já não tenho essa necessidade. Se calhar, se estivesse se estivesse aqui em Erasmus, ia ter uma experiência completamente diferente. Em relação às cidades, Amsterdão, eu achava que era uma cidade muito grande, não é assim tão grande. Acho que está-se bem. E o facto de ser muito perto do Utrecht também ajuda, porque, aliás, eu até me vou mudar para o Utrecht no final deste mês, porque é mesmo muito perto. São 20 minutos de comboio, ou seja, faz-se perfeitamente. E é o que a malta da Holanda faz toda. Muito pouca gente que trabalha em Amsterdão vive em Amsterdão. Há muita gente que vive, claro, mas não há casas para toda a gente.
apenas. E são preços absurdos. Se quisermos uma casa tipo, em condições é difícil. Além de ser 7 cães a um osso, é muito, muito caro, é muito velho. Portanto, o pessoal costuma ir para as redondezas. E Utrecht é uma cidade muito fixe para se viver. Não senti uma grande diferença entre a Bélgica, porque, por exemplo, a cultura da bicicleta está nos dois sítios. O facto de não terem muito boa comida está nos dois sítios. Infelizmente. O clima também é mais ou menos igual. Claro que o típico belga e o típico holandês são um bocado diferentes. Os holandeses são muito conhecidos pela sua assertividade e são muito diretos na forma em que dizem as coisas. E no início uma pessoa estranha, não é? Quando alguém te diz, sim, mas se calhar o problema é teu. Nós ficamos assim, é lá, calma. Mas não, é só a forma deles comunicarem do tipo, se calhar tens de ver melhor o meio que estás a pôr nas telas, uma coisa assim. O problema é teu, não é das telas. Lá está, só que a forma deles dizerem é muito incisiva e para pessoas do norte da Europa, do sul da Europa, fica um bocado estranho porque nós não estamos muito habituados a isso. Mas, overall, é uma experiência semelhante e gosto muito dos dois sítios. Estamos-nos a aproximar então da meia hora. Faço-te a última pergunta. O que é que aconselhas a quem queira fazer uma experiência no estrangeiro? Assim, uma última sugestão e recomendação. O que é que eu aconselho a quem quer fazer uma experiência em Amsterdão? Tipo Erasmus ou... No estrangeiro. no estrangeiro, desculpa. Sejam criativos no sítio em que escolhem. Escolham bem. Criativos, mas, acima de tudo, conscientes. Ou seja, tentem falar com pessoas que já estiveram lá. Comunicação é chave, sem dúvida. Falar com as pessoas que estiveram lá, perceber o que é que querem fazer lá, se será uma cidade que se encaixa na vossa personalidade. E acima de tudo, venham com uma mente aberta e com uma disponibilidade grande para terem uma experiência internacional, para conhecerem muita gente de vários sítios do mundo e fazer com que isso vos molde um bocadinho e vos abra o horizonte para o que tiver de vir. Henrique, muito obrigada por esta longa descrição de ambas as experiências. Acho que qualquer pessoa ficou inspirada e vai querer ir experimentar um pouquinho da péssima gastronomia dos dois sítios. Experimentar a péssima gastronomia dos dois sítios, como estava a dizer. Ou então ir às atividades proporcionadas pelo ESN, ou ainda ser julgado por um holandês de uma maneira que não estamos à espera. Obrigada uma vez mais e boa sorte. Obrigadíssimo, obrigado pelo convite mais Muito uma vez. obrigada.